Glória a Deus. Vamos lá, pega aí a sua Bíblia, abra lá em João, capítulo 3. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero só dar alguns avisos, rapidinho. Vocês sabem que na quarta-feira nós temos aqui o nosso culto de oração. Semana passada nós fizemos tudo online, mas essa semana tudo volta ao normal. Então, se você quiser vir aqui às 9 horas, tem o culto de oração. É 1 horinha só de culto, é um tempo que a gente tira para orar e também uma palavrinha que sempre Deus traz para cada um de nós. Temos também a nossa célula jovem aqui, na quinta-feira. Se você mora aqui por perto, quiser vir participar, 9 horas estamos aqui na igreja com a célula e na sexta-feira lá na minha casa, ok? Então, participem, tem sido bênção, alimento para as nossas almas. João 3, já abriu? Vamos ler o capítulo inteiro, tá? Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: Em verdade, verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: Em verdade, verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Até aqui tá bom. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, Senhor, e é a Tua palavra que pode transformar as vidas, pode mudar corações, pode abrir os nossos olhos, pode converter o nosso coração. E eu apresento diante do Senhor, ó Deus, a minha vida, pedindo que o Senhor possa me usar para transmitir a mensagem que o Senhor quer transmitir, Pai. Eu não quero atrapalhar o Teu agir e o Teu mover, por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Eu repreendo agora toda distração, todo mal, tudo que possa tentar atrapalhar o Teu agir. Deus, eu peço que somente o Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já tentou fazer um carro andar sem gasolina? Já tentou, Wilson? Não? Já tentou, Bruno? Não? É meio ilógico, né? Mas o que acontece? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai tinha um carro muito bonito, né? Naquela época, um carro chamado Cadete, não sei se vocês lembram. Mas era um carro assim que chamava muita atenção na época, né, da Chevrolet, bonito, vermelhão. Por onde ele andava assim chamava atenção. Só que tinha um problema esse carro. Quer dizer, tinha dois problemas. Meu pai tinha um problema e o carro tinha outro.
Meu pai era muito confiante, que ele conhecia o carro. Então, sabe quando chega na reserva? Eu não sei, gente, eu tenho muita desconfiança da reserva. Quando o carro vai chegando na reserva, para mim, assim, eu não consigo andar na reserva em paz. Falei, vai acabar a qualquer momento essa gasolina. Meu pai não, meu pai é do tipo que olhava e falava assim, esquenta não, eu conheço o carro. Dá Joe, vai dar certo. Só que eu lembro de várias vezes a gente ficar parado no meio da rua porque não tinha gasolina. E não era por falta de dinheiro, porque meu pai era muito confiante de que ia dar tudo certo e dava tudo errado. E eu lembro de várias vezes, um dia a gente saiu da casa do meu tio, morava em Mogi das Cruzes, eu morava em Suzano, e aí a gente saiu, virou a esquina, acabou a gasolina e não tinha posto perto. E lá no Brasil era raro o posto 24 horas. Então, tipo assim, era muito complicado ficar parado no meio da rua de madrugada. Mas por várias vezes a gente teve que empurrar o carro, encostar ele em algum lugar, né? E a gente sabe assim, né, que empurrar o carro é pesado, principalmente no Brasil, né? O Brasil não tem direção hidráulica, aquela coisa toda. Então era sempre muito difícil. Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje a gente vai falar sobre conversão, sobre se converter para Jesus. E eu estou falando aqui com vocês, mas eu estou falando com as pessoas da internet também. Tem algumas pessoas acompanhando pela internet, e por isso que eu quero que você preste muita atenção. Porque, assim como é difícil você empurrar um carro, é pesado empurrar um carro que não tem gasolina, da mesma maneira também a vida de uma pessoa não convertida é difícil. Entende? Porque, olha só, o carro pode ter todo o potencial do mundo, pode ser uma Ferrari, uma Lamborghini, pode ser... Qual que é o carro mais rápido do mundo, Israel? Um Bugatti, pode ser um Bugatti. Se não tem gasolina, meu amigo, não passa de um monte de ferro emaranhado que não tem muita utilidade, certo? Porque você vai ter que empurrar para andar. Imagine só, chegou o carro na tua porta, Wilson. Presente, um Bugatti, o mais novo. Sabia que lançou um novo agora? Você sabia, Israel? Tem um 2022 agora. Chegou lá na tua porta, você ficou todo feliz, um dos carros mais caros do mundo. Aí o cara vai embora e deixa o carro lá, e você entra no carro e não tem gasolina. Tá bom, muito obrigado, vou ter que ir lá no posto buscar, porque senão não anda, aí não adianta nada, não é mesmo? A não ser que você venda, né? Mas a vida de uma pessoa que não se converteu, e eu falo assim, a vida de um cristão que não se converteu é assim, cheio de potencial, cheio de condições, cheio de muitas coisas, mas muitas vezes vivendo nos empurrões. Por quê? Porque não tem a gasolina. E a gasolina o que quer? É a conversão a Cristo. É se converter a Jesus. Quem não se converte a Cristo não pode e não consegue viver a vida de Cristo. E eu estou falando isso para alguns crentes, não é verdade? Aí você pode até pensar assim, então, mas por que você está falando isso para mim? Eu já sou crente, então essa palavra não é para mim hoje. Calma. Você vai ter que descobrir se você é convertido realmente ou não. Entendeu? Tem que descobrir. Por quê? Porque às vezes a gente passa a vida inteira achando que nós somos convertidos. Mas existem características que realmente vão mostrar se somos convertidos ou não. Então, às vezes, a gente está numa cultura de igreja, a gente visita a igreja, a gente vai nos cultos, mas nem sempre somos convertidos. Sabia disso? Ou ainda tem áreas da nossa vida que nós não entregamos 100% na mão de Cristo, né? Apesar de que até esse pensamento, veja bem, até esse pensamento é meio controverso. Porque quando eu falo que eu sou convertido, isso mostra o quê? Que 100% eu entreguei. Existe um crente, então, que é convertido, mas ainda não entregou alguma área? Existe isso? Pode haver um processo, mas não existe essa questão de que eu converti 50%. Ou eu sou, ou eu não sou. Se eu sou... Então, tem coisas que é mais difícil, tem coisas que eu estou ainda no processo, claro. Mas ou eu sou, ou eu não sou. Então, não existe negócio de tem coisas que eu ainda não entreguei. Não, eu estou no processo, mas eu já sou convertido. A questão é saber se eu sou convertido ou não. Né? Quem não se converte a Cristo não pode viver a vida de Cristo. Nós podemos nos esforçar para viver uma vida com Deus, mas sem se converter,
Não tem como, você nunca vai conseguir. Sua vida vai ser sempre irregular. Você vai começar uma coisa, vai parar, você vai até aqui, depois você retrocede, você começa a ir na igreja e daqui a pouco você para, você se envolve na obra de Deus, mas na hora que vem as pressões, e vai ter pressões, aí você retrocede. É isso que acontece numa pessoa que ainda não se converteu. Por quê? Quando eu falo que eu me converti, subentende-se que eu entrei no processo. Então, vai vir as pressões, mas eu me converti. Eu decidi, eu me joguei. Então, não tem mais como eu voltar. Vai vir o momento da luta? Claro que vai, na vida de todo mundo vem. Do crente, do não crente, do espírita, do católico, de quem for. A questão é, se eu me converti, então, subentende-se que eu não voltaria atrás. Porque quem se converte realmente não volta atrás. Amém ou não amém? Deveria ser assim, não é verdade? Mas aí o que acontece? Talvez, assim como eu, você aprendeu assim. Não, é porque tem categorias de crente. Tem aquele crente que talvez não suporta. Não, peraí. Se o cara se converteu realmente, então ele não tem volta. Se ele tem volta, se ele tem uma porta de saída, então ele não se converteu realmente. Você está me entendendo? Até porque tem pessoas que se converteram a Deus. E tem pessoas que se converteram a homens. Sabia? Tem pessoas que se convertem a Deus e tem pessoas que se convertem a homens. Quando a pessoa se converte ao homem, ela está andando segundo o ensino do homem, segundo aquilo que o homem ensina, que o pastor, que o líder está ensinando, segundo o que o pastor, o líder está colocando. Aí quando o pastor pesa a mão mais forte, a pessoa sai da igreja. Porque ela não suporta. Não é verdade? Não é assim que acontece? Agora, quando a pessoa se converte a Deus, o pastor pode até ter o estilo meio, como é que fala? Lá do interiorzão, né? Aquele meio chucro. Não tem jeito com palavras, fala de qualquer jeito, às vezes dá aquelas broncas, mas se o cara está em Deus, ele não sai. Ele não desvia do caminho do Senhor, porque ele está em Deus. E é essa a questão, às vezes a gente vem de tantas vertentes de ensino, de tantas desculpas, que a gente acaba achando que tem um tipo de crente, tem um tipo de outro, tem aquele assim, não, ou é crente ou não é. Vocês estão comigo? Não, né, vocês não estão comigo. A pergunta é, eu sou convertido? Você é convertido? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Jesus, olha só, essa história aqui, Jesus, ele estava falando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? A gente leu aqui, Nicodemos, um dos principais dos judeus, meu amigo. Ele não estava falando com qualquer um. Ele estava falando com um dos principais. E Nicodemos foi ter de noite com Jesus e chegou lá, Senhor, falou com ele assim, mestre, eu sei que o Senhor veio de Deus, porque ninguém que veio de Deus, que não tenha vindo de Deus, faz esse milagre que o Senhor faz. E Jesus falou para ele uma coisa muito interessante, ele falou, em verdade, verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas peraí, ele está falando com quem? Ele não está falando com aquele cara, o ex-drogado, ele não está falando com a ex-prostituta ou com a prostituta, ele não está falando com aquela pessoa desregrada, ele está falando com um líder judeu, um dos principais dos fariseus. Como que ele pode falar com um dos principais fariseus sobre nascer de novo? Pior, você viu que depois, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Ele não está falando também para uma pessoa, para um mendigo da rua que estava precisando de amor. Ele está falando para o mesmo Nicodemos, um dos principais do fariseu. Não está estranha essa conversa? Porque ele poderia estar falando com qualquer outra pessoa. Por que ele está falando com Nicodemos? Porque existem inúmeros Nicodemos hoje dentro da igreja, que acham que são convertidos, mas não são. Que acham que sabem muito, mas não sabem. E aí Jesus começa a falar para ele, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos dá um nó na cabeça do Nicodemos. Ele fala assim, como pode isso? Pode um homem sendo velho nascer de novo? Né? Pode entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Olha só o questionamento do Nicodemos. E aí Jesus fala assim, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele explica, o que é nascido da carne é carne.
o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está querendo dizer? Assim, quando você nasce na carne, normalmente, você é guiado pelas vontades da carne. Mas quem é nascido do Espírito é guiado pelas vontades do Espírito. Ele está querendo dizer o seguinte: apesar, Nicodemos, de você ser um dos principais judeus e tal, você ainda é guiado pelas vontades da carne. Você não é guiado pelas vontades do Espírito. Sabe o que ele está querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos, eu quero te mostrar que você não é crente de verdade. Você não é convertido verdadeiramente. Você pode ser um dos principais dos fariseus. Você pode ir na igreja, na sinagoga, todo sábado, todo domingo, toda segunda, toda terça. Mas você ainda não converteu. E aí ele continua falando a respeito do amor. Ele explica, olha, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. E aí Nicodemos, ele surta e fala, como pode ser isso? E Jesus fala, ué, tu é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Entendeu qual foi o propósito de Jesus? Para mostrar para ele que apesar de ele ser mestre em Israel, ele não estava entendendo, ele não sabia, ele não era convertido verdadeiramente. E hoje nós temos uma geração assim, uma geração que, olha, você sabe qual que é a pior frustração que existe hoje? É você tentar convencer o crente. Por quê? Não deveríamos precisar convencer crente nenhum, não é mesmo? Não é estranho? Olha, você sabe quanto que eu gastava da minha força, antigamente, para chamar um crente para ir na igreja? Nenhuma. Eu não gastava forças para... Eu nem ligava para o crente para ele vir na igreja. Sabe por quê? Porque subentende-se que o crente vai na igreja. Ou não? Estou errado. Onde você encontra o crente? Aonde, gente? Na igreja. Não é na igreja que você encontra o crente? Pelo menos deveria ser, né? Não, mas porque hoje em dia não é mais... Hoje em dia, você sabe quanto do meu tempo que eu ligo para convencer o crente para ir na igreja? 99% do meu tempo é ligando para o crente para ele falar, olha, não desiste de ir na igreja, olha, vai no culto, olha, participa lá, olha, você vai na igreja hoje, você vai na igreja amanhã, você vai na igreja depois de amanhã, você vai no culto de oração? Gente, tem alguma coisa errada. Você que acompanha pela internet, tem alguma coisa errada. Está errado! Está errado! Desculpa, mas está errado. Gritei, né, Benjamin? Desculpa. Vamos lá. Então, Jesus estava falando com Nicodemos, um dos principais fariseus, tentando mostrar para ele, Nicodemos, você não é convertido verdadeiramente. A questão não é quanto tempo de crente você tem, ou qual cargo que você possui. Tem pessoas que se apegam a isso. Não, eu tenho 20 anos de crente. Tudo bem. Você tem 20 anos de crente. Eu conheço pessoas com 30 anos de crente que não era convertido. Sabe por quê? Por causa que ser convertido... Você baixou meu microfone? Obrigado. A questão de ser convertido não tem a ver o tempo de crente. Assim como toda árvore, ela dá frutos. Se você baixar o geral, é melhor. Isso. Toda árvore dá frutos. Meu amigo, aqui é assim. Né? Eu sei. Desculpa. É que eu estou tentando fazer o povo ficar acordado. A Isabela, olha a Isabela como é que ela está, ó. Olha lá, olha o Benjamin, olha lá. Vocês vieram na igreja para dormir? Tá frio, Isabela? Né? Mas aqui não dá para desligar, porque eu estou muito calor. Assim como toda árvore, ela é conhecida pelo fruto, o crente, o convertido, também tem características. E às vezes você pensa assim, não, mas a característica do crente é ir na igreja. Também, mas não é a principal. Ah, mas a característica do crente é por causa que ele faz isso, faz aquilo, ele dá dízimo, ele dá oferta. Também, mas não é a principal. A maior característica do convertido é a obediência a Deus. E aí que o bicho pega. Por quê? Por causa que se a maior característica do convertido é a obediência a Deus não é só quando você vem na igreja. É principalmente quando você não está nela. Porque aí que pega, aí que mostra mesmo se a gente é convertido ou não. Porque aí na hora que a gente está fora da igreja, fazendo o nosso dia a dia, aí ali naquele dia a dia, na nossa casa, no nosso particular, ali mostra se eu sou convertido ou não. E nós somos acostumados a avaliar a nossa conversão segundo a nossa rotina. Meus irmãos, preste atenção nisso daqui que é muito sério. Você pega e você vem no domingo. Todo domingo você vem no culto. Isso não te faz um crente, um convertido.
Pode até ser que você acredita em Deus, acredita em Jesus, você se convenceu da presença de Deus, mas você não se converteu. Por quê? Porque você vem na igreja, você faz seu papel de crente, mas quando você vai para a sua rotina, você não faz mais esse papel. Tem pessoas que aqui na igreja, não estou falando nessa daqui, mas de um modo geral, nas igrejas, ele vem na igreja, se comporta bem, conversa com todo mundo cordialmente, fala todas as coisas, ainda solta um aleluia e glória a Deus, mas quando chega em casa é 200 palavrão. Entendeu? É um monte de coisa. Chega aqui, ele é tudo correto, mas quando ele está no dia a dia dele, meu Deus do céu, parece um demônio disfarçado de gente. É convertido isso? Não é. Isso não é conversão. Isso é engano. A maior característica de uma pessoa convertida é a obediência a Deus, e obediência total. É quando você chega na sua casa e você obedece a Deus na sua casa. É quando você está no seu trabalho e você obedece a Deus no seu trabalho. Esses dias eu estava meditando sobre uma passagem que estava falando assim, ó, que vocês que servos, que têm senhores, obedeçam ao seu Senhor como a Deus. E naquela época, quando Paulo escreveu essa frase, era na época que não tinha empregados, eram os escravos. Ele estava falando para os escravos, olha, vocês escravos, obedeçam aos seus senhores como a Deus. Não fazendo as coisas na frente deles só quando convém, mas também quando eles não estão. Olha só que palavra que Paulo dá para escravos. E quanto a nós? Aí a gente, na frente do nosso chefe, a gente é uma coisa, mas quando ele dá as costas, pá, tá vendo aquele cara, não sei o quê? Então é nessa hora que nós temos que ser obedientes a Deus. Tem que ser obediente a Deus quando você está lá na internet sem ninguém ver. Ninguém está te olhando naquela hora, é só você. Engano seu, Deus está ali, o Espírito Santo está ali. E nessa hora tem que ser obediente a Deus. A gente tem que ser obediente a Deus quando ninguém está olhando. Então a maior característica de uma pessoa convertida é a obediência a Deus. Você pode vir à igreja todo dia, participar de tudo, dar dízimo, oferta, e mesmo assim não ser convertido. E a maior evidência, o maior fruto da obediência é a santidade. Veja bem, essa parte é muito séria. Olha só. Como eu falei, fazer coisas para Deus também são características de obediência, amém? Também são. Mas posso fazer as coisas para Deus sem santidade, não é mesmo? Posso ou não posso? Eu não posso fazer coisas para Deus sem santidade? Posso. Eu posso fazer tudo, eu posso vir aqui pregar estando em pecado. Eu posso operar milagres estando em pecado. Sim ou não? Agora, é impossível você andar em santidade e não fazer nada para Deus. Ou seja, eu posso fazer coisas para Deus sem santidade, mas é impossível eu andar em santidade e não querer fazer alguma coisa para Deus. Só que vai mostrar, vai ter características. Quando eu faço algo em santidade, é diferente. Tem o aval de Deus, tem a manifestação de Deus, tem o poder de Deus ali no negócio. Agora, quando eu faço de qualquer jeito, quando eu faço sem santidade, entendeu? Não tem fruto nenhum, eu faço. Eu estava lendo ontem, tem uma parte que, quando o Paulo está falando a respeito de pregar o evangelho, que ele fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí ele fala assim, ó, se eu faço de coração, eu tenho recompensa. Mas se eu faço só por fazer, pelo menos eu estou fazendo o que tem que fazer. Mas não tem recompensa, não tem resultado, não tem fruto daquilo. Então, a obediência, o fruto da obediência é santidade. E o fruto do convertido é obediência. Quem é convertido obedece, por obedecer anda em santidade. Não existe uma outra maneira. Você sabe o que eu fico muito indignado nesses dias? É porque muitas pessoas elas estão querendo fazer para Deus, mas não querem viver uma vida real com Deus. Ou tem pessoas que elas querem os benefícios de Deus, mas não querem se envolver de verdade com o Senhor. E aí não tem como. As coisas não vão dar certo dessa maneira. Então, é impossível você andar em santidade e não fazer nada para Deus. Há duas características que todo convertido tem, que é a santidade e intimidade com Deus. Ok? Santidade, o que é? A santidade é estar separado para o Senhor. Gente, vamos entender uma coisa sobre santidade. Santidade não é um botão que Deus aperta. É um botão que eu e você apertamos. Amém? Santidade não é uma coisa que Deus te dá.
Santidade é uma coisa que você conquista, você que tem que decidir se separar para Deus, é você que decide andar separado para o Senhor, é você que decide andar somente com o Senhor, é você que decide parar de pecar em certas áreas, é você que decide parar de ficar se envolvendo com as coisas do mundo, não é Deus, é você e eu que decidimos isso. Então santidade não é uma coisa, ai Deus me dá santidade, Deus já te deu uma identidade. Quando você se tornou filho de Deus, você se tornou santo, mas andar em santidade é uma decisão sua, entendeu? Então, santidade é uma decisão do homem. Intimidade com Deus também, que é a segunda característica de todo convertido. Porque uma pessoa que é convertida realmente, e ela não tem intimidade com Deus, da onde que ela tirou que ela é convertida se ela não anda com Deus? Não é mesmo? Então vamos lá. Uma pessoa que não busca Deus, não ora, não lê a palavra, como pode andar em santidade? Não é mesmo? E se não tem santidade, não tem manifestação de Deus. E se não tem manifestação de Deus, meu amigo, minha amiga, estamos lascados. Se não tem presença de Deus, como pode dar certo? Tem como dar certo alguma coisa sem presença de Deus? Não tem. Não tem. Por isso que eu vejo muitas pessoas quebrando a cara em muitas áreas, porque estão querendo fazer com a sua força, do seu jeito, da sua maneira, sem presença de Deus. E se não tem presença de Deus, não tem como dar certo. Por outro lado, alguém que se esforça em andar em santidade, como eu falei, santidade é uma coisa que eu que conquisto, e alguém que, por outro lado, alguém que se esforça em andar em santidade é alguém que ora, que lê, que busca Deus. Não é mesmo? Então, tipo assim, uma pessoa que não busca Deus não tem santidade. Mas se eu decido andar em santidade, isso quer dizer que eu estou buscando a Deus. Isso quer dizer que eu oro. Isso quer dizer que eu busco intimidade com o Senhor. Eu busco a Ele, eu me esforço. Uma coisa gera outra. A santidade gera intimidade, a intimidade gera santidade. E se tem essas duas coisas, tem presença de Deus. E se tem presença de Deus, sim, aí eu posso dizer, eu sou convertido. Eu me converti. Por quê? Por causa que eu me esforço para andar em santidade. Eu busco a Deus. Você sabe uma das coisas que falaram assim para mim? Eu acho que Deus... É tipo assim, Deus... Quando a pessoa é de Deus, Deus fala com ela. Você concorda com essa frase? Se a pessoa é convertida, Deus fala com ela, não é mesmo? Você concorda com essa frase? Eu acho que a gente tem que concordar, não é mesmo? Mas eu vou dizer uma coisa maior para vocês. Deus fala com todo mundo. Convertido e não convertido. Gente, nós aqui só somos convertidos porque ouvimos a voz de Deus sem ser convertido. Sim ou não? Então Deus não fala só com quem é crente. Deus fala com todo mundo. Deus falar com você não quer dizer que você é convertido. Não quer dizer. Agora, se você responde a Deus, isso mostra que você é convertido. Sim ou não? Porque Deus está falando a todo momento. Gente, você pode ser um ateu. Se você ir lá fora e você ver toda a maravilha de Deus, Deus vai estar falando com você nas maravilhas que Ele fez. Nas coisas que Ele fez. Você responder a isso, sim, mostra se você é convertido ou não. Deus fala com todo mundo, gente. A gente responder é que mostra se nós somos convertidos realmente ou não. Você tem respondido ao que Deus está falando com você? Você tem obedecido, seguido o que Deus está te dizendo? Você está seguindo a palavra que Deus está te dando? Olha só, vamos afunilar um pouco, vamos apertar um pouco esse cinto? Você está seguindo as direções do lugar que Deus te colocou? Você está seguindo? Porque veja bem, olha, eu sempre falo assim, que Deus permitiu as denominações. Não foi Ele que criou. Mas Ele permitiu as denominações por causa da diferença de culturas, ok? Por isso que a igreja não é um lugar que você nasce e morre nela. A igreja é um lugar de identificação. Você chega num lugar e você se identifica com aquele lugar e você permanece naquele lugar. Entendeu? Esse negócio de, se eu sair daquela igreja eu vou ser amaldiçoado, isso daí é de Satanás. Se você está numa igreja que as pessoas falam que se você sair dela você vai estar amaldiçoado, sai desse lugar, que esse lugar não é de Deus. Isso daí é de Satanás. É de Satanás. É de Satanás. Deixe bem claro. Entendeu? Porque a igreja não é lugar de manipulação. Você tem que estar num lugar que você se identifica, que você se sente bem, que você se identifica com a mensagem, que você gosta dos meus gritos, por exemplo. Estou brincando. Mas é um lugar que você se identifica. Sabe? Então, tipo assim, você tem obedecido ao lugar que Deus te colocou?
Você tem cumprido com o teu papel no lugar que Deus te colocou? Essa é a questão. Você sabe uma outra coisa também que os homens criaram, Bruno? Membresia. Quem que é membro dessa igreja aqui? Levanta a mão. Quem foi, desculpa, a pergunta, vou mudar. Quem foi recebido como membro dessa igreja? Levanta a mão. Ninguém foi recebido, né? Eu já fiz uma oração para você. Vem aqui, vamos orar por você que você é membro agora. Eu não fiz isso, sabe por quê? Porque, na verdade, isso daí não é uma doutrina bíblica. Você não vê na Bíblia recebendo membro da igreja fulano de tal. Entendeu? Isso é uma opção, ela não é errada, ok? Mas é uma opção de cada igreja, certo? E aqui na igreja, eu não vou orar por você para você ser membro. Sabe por quê? Por causa que eu entendo uma coisa, Bruno. Se você é um crente convertido, então aonde você estiver, você sabe o seu papel. Porque a Bíblia é uma só. O padrão do crente é um só, amém? Então você, tipo assim, se você está aqui nessa igreja, ou você está lá na outra, ou você está lá naquela outra, você como crente, você sabe o seu papel. Então você chegou naquela igreja, chegou a primeira vez que você vai lá naquela igreja do fulano de tal. Chegou naquela igreja, poxa, estou aqui, sou crente, convertido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cooperar com aquela obra. Sim ou não? Vou cooperar com essa obra. Então eu chego lá e falo, pastor, olha, estou chegando aqui a primeira vez, quero conhecer, mas pode contar comigo. Por quê? Porque sou irmão em Cristo. Sei o meu propósito, sei o meu chamado. Deveria ser assim ou não? Então por que eu tenho que receber como membro? Não, peraí, eu sei o meu papel. Não tem essas questões. Eu tenho que saber o meu papel. Eu sou convertido, cara. Eu tenho que saber o meu papel. E aí, você como convertido, você tem cumprido o seu papel dentro da igreja que Deus te colocou? Ou dentro da igreja que você escolheu ficar? Porque é muito engraçado essa parte. A pessoa ela começa a ir na igreja, e ela senta na cadeira preta, ou laranja, ou azul, sei lá, entendeu? E morre ali sentada. Não, você tem que cumprir com o seu papel. Você tem que realizar o que Deus chamou para realizar. Entendeu? Você tem que cumprir com a sua parte. Por isso que eu falo assim que às vezes os pastores, eles se desesperam por causa que eles tentam convencer as suas ovelhas de participarem do culto, de dizimar, de ofertar, disso e daquilo, mas na verdade é porque as ovelhas não são convertidas. Porque quem é convertido verdadeiramente, você não precisa ficar falando essas coisas. Não é verdade? Ou precisa? Isabela é convertida. Isabela, não esquece, hein? Ó, tem que ir na igreja domingo. Precisa ficar falando isso? Não, você é convertido, você sabe que tem que ir. Ó, não esquece, irmão, vai lá no culto. Ó, faz isso. Não precisaria. Não precisaria. Das duas, uma. Ou a pessoa, ela dormiu na fé, ou ela nunca foi convertida mesmo. Ela está convencida, ela conhece a Jesus, ela crê no Espírito Santo, mas ela nunca teve um impacto real com a presença de Deus. Porque quem tem um impacto real com a presença de Deus, meu amigo, luta para não faltar no culto. Isso eu falo por mim, eu já tive brigas com a minha esposa e brigas com pessoas porque eu queria ir no culto. E de repente, devido ao trabalho ou de outras coisas, eu não podia estar. Hoje em dia eu não pego o trabalho que tem que trabalhar final de semana, porque final de semana eu tenho que ir no culto. Ah, Toshi, você é um louco da cabeça, me chame do que quiser. Mas se eu tenho que ir no culto, porque eu sou crente, eu vou no culto. Eu não vou trabalhar no domingo, porque eu vou no culto. Eu vou. Acabou. E se o culto for sábado? Faltava no sábado para ir no culto. Entendeu? Por que você faz isso, Toshi? Porque você é um bitolado. Não, meu amigo, porque eu sou convertido. E se eu sou convertido, eu vou ser fiel naquilo que eu sou, amém? Eu sou convertido, sou crente. Então, vou para a igreja. Vou no culto de oração na quarta, vou na célula na quinta, vou na célula na sexta, vou no culto ao casaque no sábado, vou no culto domingo de manhã. Ah, é uma loucura. Eu sou crente, convertido. Então, não deveria ser dessa maneira, de ficar tentando incentivar o crente a fazer algo. Ele já deveria saber. É igual eu sempre falo aqui, Bruno, tipo assim, às vezes eu pego o exemplo do Wilson. Se o Wilson tivesse uma igreja, eu fosse na igreja dele, eu ia sentar lá, eu ia dizimar, eu ia ofertar, eu ia ajudar no que fosse preciso, ia limpar banheiro, ia fazer sode. Por quê? Porque eu acho que é isso que todo crente deve fazer. Eu acho que deveria ser assim. É claro que eu não vou chegar metendo o pé na porta, mas, ô pastor Wilson,
Então, estou aqui para servir, conta comigo, o que precisa fazer? Tem alguma coisa, tem alguma programação? Posso ser útil em alguma coisa? Conta comigo. E amém. Poxa, tem aí, tem um SOD na segunda-feira. Então, estou lá na segunda-feira. E se não dá para... Não, olha, não vai dar para eu estar, mas na próxima semana eu vou estar. Entendeu? Vou dizimar? Vou dizimar. Claro que eu vou dizimar. Por que eu não dizimaria? Por que eu não daria meu dízimo para a igreja? Por que eu fico pensando, por que eu não daria uma oferta? Por que não? Ah, não, mas eu não daria por causa que eu estou chegando agora. Mais ainda, porque eu estou chegando agora. Mais ainda. Sabe, tem dois tipos de igreja. Tem aquela igreja que ela é irresponsável, que ela não sabe cuidar do dízimo. E tem aquela igreja que sabe. Só que hoje em dia, a maioria das igrejas, tanto a igreja que não administra bem como a que administra bem, está tendo problema financeiro. Sabe por quê? Porque as ovelhas não são convertidas, são convencidas. Aí elas não dão dízimo. A ovelha convertida, você sabe como que ela dá o dízimo? Ela não dá o dízimo do que sobra, porque ela conhece a palavra. E ela dá primícia. Primeiro entrou, primeiro é o do Senhor. Isso não precisa ensinar. Está aqui na Bíblia. E eu acredito que todos nós já ouvimos isso. As primícias, o primeiro fruto, a oferta mais importante do Senhor. Então, quem é convertido, faz isso. Não precisa ficar um pastor falando na orelha, e desculpa, eu ensino, mas eu não vou ficar no teu pé. Entendeu? Eu não vou ficar, eu ensino. Eu ensino a palavra, meu amigo. A mesma palavra que fala sobre salvação, fala sobre dízimo e oferta. E eu vou falar para você, a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Entendeu? Não quer dizer que um assunto é mais importante do que o outro, quer dizer que os dois estão na palavra. E eu, como convertido, se eu for na igreja do irmão, eu vou dizimar lá, eu vou ofertar lá. Na verdade, quando a gente visita as igrejas, eu e Raquel, a gente oferta mais lá naquelas igrejas do que na nossa própria. Por quê? Porque é o que deveria ser. Entendeu? Não, mas só que quando der, eu dou. Quando der, eu dou. Já pensou se Deus fosse assim com a gente? Quando der, eu te atendo. Não é verdade? Então, se eu sou convertido, deveria ser assim. Normalmente deveria ser assim. É necessário se converter. É necessário. Se você está tendo um diagnóstico do teu coração, que ou você ainda não se converteu, ou então você está em falha com a sua conversão, é necessário uma posição, uma decisão do coração de mudar, de ser transformado por Deus. Nascer de novo é a regeneração do espírito e a morte da carne. O que a Bíblia fala sobre nascer de novo? Quando Jesus estava falando com Nicodemo, ele falou, necessário é nascer de novo. Quem não nascer da carne, da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Ele está falando assim, quem não nascer da água e do espírito não consegue discernir as coisas do espírito, do reino de Deus. Quem é nascido de novo, quem é convertido realmente, consegue enxergar as coisas do reino de Deus. Consegue enxergar no meio das circunstâncias um propósito de Deus, por exemplo. Não é mesmo? Quantas vezes que nós estamos envoltos em problemas, mas nós vemos naquilo tudo um propósito de Deus. Mas quem não é nascido de novo não consegue enxergar. Por quê? Porque o seu espírito não foi regenerado. Olha só, o que é o espírito regenerado? É quando sua ligação com Deus, o seu espiritual com Deus, ele é transformado, ele é ativado no seu coração. E quando a sua carne morre, porque a pessoa pode até nascer no espírito, mas está vivendo na carne ainda. Então, nascer de novo é a regeneração do espírito e a morte para os desejos da carne. Quem é nascido de novo não vive na desobediência. Lá em Gálatas 5:24, vou ler para vocês, não precisa abrir. Gálatas 5:24 diz o seguinte, E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Entendeu? Quem é nascido de novo não vive na desobediência, não vive na carne, nos desejos da carne. Quem é nascido de novo vive para obedecer a Deus, vive para glorificar a Deus. Vive para fazer a vontade de Deus. Esses dias a Isabela postou na história dela lá, o Tiago Brunet, falando sobre isso, sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor. A vontade de Deus é a melhor. Faça a vontade de Deus para que tudo vá dar certo. Quem é nascido de novo não vive na desobediência. 1 João 3,6 também fala algo sobre isso. Deixa eu ler aqui para vocês. 1 João 3, versículo 6, fala assim,
que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Você está entendendo? Você viu como bate na obediência? Quem vive pecando não viu a Jesus e nem conhece a Jesus. Não, mas peraí, Toshi, não, você sabe que ele existe, mas conhecer, você sabe de onde vem essa palavra conhecer? A palavra conhecer veio de um termo que significa conhecer intimamente. E não existe outra palavra para descrever o conhecer a Deus, senão essa palavra que denota intimidade. Ou seja, ou você conhece, ou você não conhece. Lembra aquela passagem que fala assim que vai chegar um dia que as pessoas vão chegar diante dele e falar, Senhor, em teu nome expulsei demônios, tal, fiz um monte de coisa. Aí Jesus fala, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Lembra dessa passagem? O que acontece? Esse nunca vos conheci é estranho, não é? Se eles expulsaram em nome de Jesus, se eles fizeram um monte de coisa em nome de Jesus, Jesus fala que nunca conheceu eles, é porque esse conhecer nunca tive acesso à sua intimidade. Nunca tive você próximo de mim. Ou seja, não tem uma outra palavra para descrever intimidade. Quem é nascido de novo não vive na desobediência. O plano de Deus, agora vai doer, hein? O plano de Deus são para aqueles que são convertidos a Ele. Aí que pega. Por que eu tenho que ser convertido? Porque o plano de Deus é para quem é convertido. É para quem é obediente. É para quem é submisso a Ele. É para quem obedece. Os planos do Senhor são para aqueles que andam com Ele. Você está me entendendo como que é grave? Aí você fala assim, Deus tem um plano na minha vida, Deus de promessas, eu posso enfrentar o que for. Mas se você não é convertido, não tem como Deus cumprir plano nenhum na sua vida. Por isso eu preciso me converter. Os planos de Deus são para que aqueles que obedecem à sua vontade. João 14, 21, vou ler para vocês aqui, pode ficar tranquilo, não precisa abrir não. João 14, 21 fala assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? Benjamin, estou falando aqui. Quem é que guarda os mandamentos do Senhor? É aquele que obedece. É aquele que obedece. E se eu obedeço ao Senhor, então quer dizer que eu tenho os mandamentos dele e o guardo. E se eu não obedeço ao Senhor? Eu não tenho os mandamentos. Eu posso até ter, mas eu não os guardo. E se eu não obedeço, a Bíblia diz que se eu não obedeço ao Senhor, eu não o amo. Os planos de Deus são para aqueles que o obedecem e fazem a sua vontade. Se está faltando aí, talvez, o cumprimento de algumas coisas na sua vida, talvez porque falta obediência, talvez porque falta se converter. Talvez falta a conversão. Talvez falta a decisão de se converter ao Senhor. E como que eu faço, Toshio, para eu me converter? Tome uma decisão. A conversão, ela é um ato de Deus sobre aqueles que o buscam. A Bíblia diz assim, que se eu buscar o Senhor, eu vou o encontrar. Se eu buscar de todo o meu coração. A Bíblia diz assim, que quando eu vou até Ele, Ele de maneira nenhuma me rejeita. Então, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa. As pessoas elas querem se converter sem vir na igreja. As pessoas querem se converter sem fazer o esforço para Deus. Elas querem que Deus venha na terra, toque na vida delas e mude todas as coisas. E elas não querem fazer nada. É verdade, gente. É verdade. Quer ver uma coisa? Se tem algo que eu percebo muito, eu percebo isso, é quando a pessoa quer vir na igreja ou não. Se ela não quer vir na igreja, mas ela vem, ela está se esforçando, não é verdade? Mas isso depende muito do nível dela. Um novo convertido não quer vir na igreja, mas ele vem, ele está se esforçando. Agora, uma pessoa que tem uma caminhada com Deus enorme e não quer vir na igreja, você acha que vai receber alguma coisa do Senhor?
Eu não sei, né? Não posso falar que Deus não vai abençoar alguma coisa assim. Mas não está certo. Não está certo. Por isso que os céus se fecham, muitas vezes. Nós que dizemos somos convertidos, ou que queremos algo de Deus e já temos experiência, nós devemos ser os primeiros a se motivar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quem que é essa frase? É para o crente. Dia de domingo, é o dia de ir na casa do Senhor. Vou acordar motivado, vou feliz, estou um monte de problema. A Bíblia diz assim que todos os problemas que a gente passa, muitos irmãos no mundo todo também passam, vou à casa do Senhor com alegria. Por quê? Porque se eu faço ao contrário, primeiro que eu não estou dando fruto de um crente convertido, e segundo, que muitas vezes essa atitude fecha os céus sobre mim. Vou desanimado, vou triste, vou porque eu tenho que ir, porque que raiva, vontade de ficar em casa, beleza, aí chega aqui e não recebe nada mesmo. Não recebe nada mesmo, porque espiritualmente falando, você está fechado. Deus pode vir na terra, você não vai sentir. Agora você vem com o seu coração desejoso, você vem empolgado, você vem com o seu coração gritando por Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Como que eu faço para me converter então, Toshio? Vai até Cristo, busca Ele, pega a sua Bíblia, lê, ora, jejua. Vai nas coisas com o coração, mesmo que você tenha que se esforçar um pouco mais, faça o esforço de ir, de participar, de estar onde Deus está agindo. Ah, mas só que Deus pode tocar na minha vida, lá na minha casa. Não pode, se o teu lugar é para estar na igreja, Deus não vai tocar em você na sua casa, Ele vai tocar em você na igreja. Ou você acha que Deus ele vai mudar a rota dele só por causa de você? Nossa, estou confrontando um monte de coisa aqui, né? Porque você achava que Deus mudaria a rota dele por causa de você? Deixa eu te falar uma coisa. Lembra do cego de Jericó? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Se eles não se movessem, lembra do Zaqueu? Se eles não se movessem, saíssem do lugar deles para ir ao encontro de Jesus, será que Jesus ia bater na porta da casa deles? Não ia. Não ia. Nós temos que estar aonde Deus está agindo, e não Deus ir até onde você quer. Não. E é claro, exceto as pessoas, por exemplo, que estão no hospital, que estão acamadas, ou pessoas que não têm condição nenhuma de sair dos seus lugares. Mas ao contrário disso, se eu não sair do meu lugar, Deus não vai sair do lugar dele. É eu que tenho que ir até ele. Jesus ele já fez uma chamada para nós, assim como ele fez para os discípulos. Venha após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí os discípulos ficam sentados lá, espera ele voltar. Ele não vai voltar. Nós temos que ir até ele. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aí eu vou até ele, eu busco a ele, eu vou ao encontro do amor dele, e aí o amor dele me encontra, aí ele me preenche, aí o meu coração é tomado por aquilo de tal maneira que eu nunca mais sou a mesma pessoa. E aí sim eu posso dizer, eu me converti, por causa que naquele dia eu entreguei tudo de mim, a minha vida foi entregue na mão dele. Daí eu posso dizer, eu nunca mais fui uma outra pessoa, porque depois daquele dia, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu não sou mais o mesmo Toshio, eu não sou mais a mesma pessoa, porque naquele dia ele pegou a minha vida. Ele me mudou. Eu entreguei tudo para ele, eu nunca mais fui o mesmo. Ninguém que tendo um encontro com Cristo, fica da mesma forma. Não tem como você se desviar do caminho do Senhor, quando você tem um encontro com Ele. Por isso que eu falo que aquele que se desvia, nunca teve um encontro real com Jesus. Ah, Toshio, mas você não conhece a minha vida. Eu fui até pastor, eu conheço pastor que não era convertido. Que aí se desviou porque nunca teve um encontro com Jesus. Teve uma experiência, mas não teve um encontro. Não teve um toque de Deus que mudou toda a sua realidade. Eu acredito que a gente mais do que nunca precisa de uma conversão. Todos nós, inclusive eu. Todos nós precisamos de uma conversão verdadeira. Uma mudança verdadeira do nosso interior, uma decisão verdadeira, porque não existe só 0,5%, não existe 50%. Ou eu sou convertido ou eu não sou. Ou eu ando com Deus ou eu não ando. Ah, Toshio, mas eu não quero andar com Deus. Você não tem medo disso? Você não tem medo de andar sem Deus? Ah, eu não quero andar com Jesus não, por causa que é muita cobrança. Espera aí, você sabe o que é andar sem Jesus? Para você falar o que é cobrança? Porque se você sente cobrança em Jesus, eu queria saber o que você sente no mundo. Porque no mundo, eu vim do mundo.
O mundo é assim, ó. O mundo, ele te oferece tudo de bom. Tudo. Nada que você experimenta do mundo é ruim. Porque o mundo nunca vai te oferecer algo ruim. Mas o problema é na hora que ele cobra. Na hora que ele cobrar da sua vida, aí você está lascado. Aí você vai querer se matar. Aí você vai querer chutar o balde de todas as formas. Aí você vai querer destruir a sua própria vida sem perceber que está destruindo. Porque o mundo faz isso. Agora Jesus não. Jesus não é assim. Ele nos ama. E o desejo dele é transformar o nosso coração. Gostaria que você ficasse de pé. A gente vai orar sobre isso. Você que nos acompanha pela internet, gostaria que nessa hora você parasse um pouquinho tudo que você está fazendo, fosse para um cantinho, para um lugar onde você pudesse orar. E nós vamos orar. E eu não sei se você se identificou com essa mensagem, eu não sei se o teu coração, Deus tocou no teu coração e mostrou alguma coisa para você sobre isso. Mas a verdade é uma só. É necessário se converter. É necessário se converter. E um convertido verdadeiramente, ele exala características de conversão. Então talvez você pode até falar, Toshi, eu sou convertido, mas me falta atitudes. Então é momento de você tomar atitudes. E a primeira atitude é falar com Deus. E falar, Senhor, me perdoa, porque eu não estou encaixado da maneira que eu deveria estar. Eu não estou realmente posicionado como eu deveria estar. Mas se talvez você não é convertido e você quer se converter, é um momento de você falar, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu não quero mais viver na carne, eu quero viver no Espírito. Eu quero viver pelo Espírito, quero viver e andar contigo de verdade. Esse é o momento de todos nós, inclusive Israel, Benjamim, todas as crianças. É o momento da gente pegar e falar, Senhor, eu quero viver uma vida no Espírito. Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui diante da Tua presença, junto com os meus irmãos, seja pela internet, seja aqui presencialmente. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E agora nós precisamos responder a Tua palavra, Deus. A minha oração, Senhor, não por mim, mas por todos nós aqui, é que cada um de nós possamos responder ao Senhor. Possamos, ó Deus, neste momento, deixar que Teu Espírito sonde o nosso coração e nos conduza, Senhor Deus, a uma decisão, e uma decisão correta, Pai. Não só uma decisão de ir na igreja. E na igreja é muito bom, porque na igreja nós vamos ouvir a Tua palavra, e não existe outro lugar que nós possamos ouvir a Tua palavra, senão na igreja, Senhor. Deus, participar de uma célula é maravilhoso, porque além de tudo nós vamos conhecer pessoas, mas isso não faz da gente uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida verdadeiramente, ela toma uma decisão, Senhor, de Te obedecer em todos os ambientes, em todos os lugares. Uma pessoa convertida, Senhor Deus, ela verdadeiramente decide viver uma vida só para o Senhor. Senhor Deus, eu não sei se eu estou falando aqui com pessoas que ainda não são convertidas, Pai. Mas eu peço em nome de Jesus, que se houver, ó Deus, pessoas que ainda não são convertidas ao Senhor, que elas decidam neste momento se converter a Ti. E eu peço, Deus, por estes que já são convertidos, mas que lhes falta ainda o posicionamento, que a partir de hoje, meu Deus, eles tomem um posicionamento, que eles tomem uma decisão, que eles tomem, Deus, uma atitude de mudança e de transformação em seus corações. Pai, por favor, peço a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa abençoar, ó Deus, a vida de cada pessoa. Que o Senhor possa conduzir, ó Deus, cada pessoa numa decisão de mudança e de transformação, Pai. Por favor. Kel, não tem música? Põe pra gente, por favor. Feche seus olhos. Eu orei aqui, eu orei sozinho. Eu percebi que eu orei sozinho. Talvez as pessoas que não nos acompanham pela internet, eu não sei como que você fez, mas eu queria que nesse momento você orasse a Deus. Você pedisse para o Senhor que você colocasse a sua vida diante de Deus. Vocês que estão aqui, Israel também, Isabela, todos nós. E quem está pela internet também. Você orasse a Deus. É você que tem que orar, não sou eu. Como que está a sua vida? Como que está a sua vida? Você é convertido mesmo? Ou você é só uma pessoa convencida, que sabe que Deus existe, mas nunca entregou sua vida 100% a Ele? Você quer entregar a sua vida para Jesus? De verdade, 100%? Então faça a sua oração agora. Faça a sua oração.
Israel, você é convertido? Você é convertido? Você se converteu a Deus de verdade, entregou tudo para Ele? Amém? Então tá bom. Se você é convertido e tá tudo bem com você, então tá ótimo, perfeito. Glória a Deus. Agora, se não, é o momento de você orar. Então eu quero incentivar você a orar. Eu não fico olhando para mim. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche os olhos. Fale com Deus. Fale com Deus. Você precisa orar. Quem tem que orar é você, não sou eu. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem, mas quem tem que orar é você. Então ore, fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Coloque seu posicionamento com Ele. Coloque a sua decisão. Senhor, eu não quero me converter, eu não quero nada, eu quero ficar aqui na minha. Amém, fique aí na sua. Mas se você quer uma mudança de vida, você quer uma transformação no seu coração, então fale com Ele. Deus, eu quero uma mudança, eu quero, Senhor Deus, me converter, eu quero, Senhor, tomar uma decisão de andar contigo. E Ele vai te ouvir. E quem sabe hoje não pode ser uma transformação total na sua vida. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos abrir a nossa boca para orar, para falar com o Senhor. E a oração é que vai mudar tudo. A tua oração vai mudar a tua vida. Pai, eu intercedo por cada um que me ouve, Senhor. E peço em nome de Jesus que o teu poder, que o poder do teu Espírito visite o coração de cada pessoa agora, quebrando toda barreira, toda resistência e conduzindo cada um, Senhor Deus, a uma transformação de vida, Pai. Senhor, por favor, que o Senhor intervenha no coração, na mente, na alma de cada pessoa, Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor levante uma geração que realmente te conhece, uma geração que realmente trabalha para o Senhor, uma geração que verdadeiramente entregue 100% da sua vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quebro agora, Deus, todo mal contra essas pessoas, tudo que, Senhor Deus, está impedindo o Teu agir e o Teu mover, Pai. Eu quebro isso agora em nome de Jesus. E te peço, por favor, Senhor, levanta uma geração que faz a diferença. Levanta uma geração que faz a diferença, que muda as circunstâncias através do Teu poder, que crê na Tua palavra verdadeiramente, que se entrega a Ti, Senhor Deus, de corpo, alma e espírito, Deus. Em nome de Jesus, aonde houver pessoas me ouvindo nessa hora, Senhor, toca no coração delas, no mais profundo do coração delas. Transforma, Senhor Deus, as suas estruturas, muda o que tem que mudar. Senhor, em nome de Jesus, que as estruturas erradas, que aquilo que foi construído de forma errada nos corações seja quebrado, e que o Senhor possa realizar uma nova obra nesses corações, transformando, Senhor Deus, estruturas, mudando alicerces, Senhor, e fazendo, Deus, com que cada uma dessas vidas, Pai, se levantem para fazer a diferença no ambiente em que vivem. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Coloco tudo isso nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Pode abaixar. Glória a Deus. Você tem que baixar pelo computador. Glória a Deus, meus queridos. Tá cedinho. Nós vamos ofertar agora. Bom, antes de ofertar, deixa eu falar uma coisa para vocês que nos ouvem. Você sabe que quando a gente fala sobre discipulado, né, sobre acompanhamento, as pessoas acham que é um opcional, sabe? É a igreja, é o Toshio que está oferecendo ajuda. Não é isso. Não existe opcional num discipulado, sabia? Se você não está sendo discipulado, acompanhado por alguém, então você está fora do padrão bíblico de Deus. Entendeu? Né? Você pode ver que na Bíblia existiam os 12 discípulos de Jesus, certo? E você vai ver que antes de Jesus, Elias, ele já cuidava de Eliseu, Moisés cuidava de Josué, o próprio Samuel tinha uma escola de profetas, uma escola de discípulos. As pessoas eram discipuladas, porque esse é o padrão bíblico. E todos nós precisamos desse padrão bíblico em nossas vidas. Precisamos de alguém que fale ao nosso coração, que ministre na nossa vida, que nos ajude a caminhar com Deus. Se você não tem isso, então você está fora do padrão.
E é necessário. Ah, Toshio, mas só que eu já recebo nos cultos. Tá, os cultos, gente, impossível você ser acompanhado. É claro que ninguém é obrigado a nada, mas se a gente é convertido mesmo, então a gente deveria ser acompanhado por alguém. Amém? Então eu quero aqui mais uma vez lembrar você, nós estamos aqui para ajudar. Acompanhamento não é doloroso, não é trabalhoso, muito pelo contrário, acompanhamento é bênção. Porque a gente conhece as pessoas, a gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente busca se ajudar. Não é eu querendo mandar na tua vida. Isso daí não é discipulado. Discipulado, acompanhamento, é você poder ter alguém que possa te ajudar. É você ter alguém que fale ao teu coração, que possa te ajudar a errar menos, te dar conselhos. Amém? Então, mais uma vez eu falo, estamos aqui, eu e minha família, para ajudar todos vocês. Você que está aqui hoje, você que está pela internet, entendeu? É só você nos procurar. Vamos sair um dia para conversar? Puxa, eu não sei direito como é que é isso. Vamos sair para conversar? Vamos. Isso é um discipulado. É igual acontece muitas vezes aqui. A pessoa está aqui no culto e ela não entende muito o que está sendo pregado no culto, mas ela também não procura saber depois. Ela fica com seu coração perdido, né? Então, o acompanhamento, o discipulado, ele é bíblico e é necessário para todos aqueles que são convertidos. Ok.